Vamos fazer o porta-jaleco Laís. São os materiais que eu vou estar utilizando para fazer a peça. O plástico é o plástico cristal, que é o transparente, a espessura 0,40. Aqui eu vou estar utilizando o zíper. Esse daqui é o 5/6, ok? Porque tem um que é bem fininho, que é ideal para roupa, né? Ou até mesmo em peças mais pequenininhas. Esse daqui é o 5/6 e os cursores correspondentes para utilizar nele. Aqui eu vou estar utilizando 2 pedaços de alças. Essa é a alça de nylon, mas você pode estar utilizando a alça que você tiver aí, certo? É uma menor e a outra maior. Que vai ser para a alça de mão e o reforço atrás que eu vou colocar, onde vai colocar a alça. Conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando. Vou precisar também de 2 plásticos. Ela é a mesma altura, só vai mudar a questão da largura, tá? Do comprimento. Então, vai ser um maior, que é para minha alça maior, e vai ser um outro menor, que é para minha alça menor, ok? Então, esses plásticos que eu vou estar utilizando é para encapar a minha alça de nylon, para quando for na hora da higienização, da limpeza, facilitar. Então, você pode estar fazendo só a alça, ou fazer como eu vou mostrar aqui, encapando com o próprio plástico. A parte maior, tá utilizando o mesmo plástico 0,40. Vai ficar assim, ó. Só para dar uma entendida, certo? Aqui a minha alça e aqui vai ter tipo como se fosse uma pala, né? Um reforço para a minha alça, ok? Então, eu vou encapar tanto a alça quanto essa pala aqui, né? Essa barrinha, esse reforço, como você queira chamar. Ó, no meio, eu vou virar para um lado e vou virar para um outro. Aqui eu vou acertar a minha alça para ela ficar rente e ser distribuída por igual, tá? Tanto esse plástico aqui de um lado, quanto esse outro plástico aqui do outro. Ajeita bem direitinho, coloca clips. Depois que eu vim dobrar a alça, vai ficar aqui no meio, ó, ok? Ó, o plástico aberto, coloco a minha alça, viro aqui por cima e vai ficar assim, ok? Aí, eu venho e vou clipar nesse lado aqui que tá aberto, acerto, certifica que vai estar tudo certinho, e depois você vai passar 2 costuras, que essa parte aqui menor é a alça, ok? Então, você vai passar uma costura de um lado e a costura do outro. Quando for passar essa costura, eu tenho que ter cuidado aqui, ó, para eu costurar de modo que pegue essa partezinha aqui do plástico, tá vendo? Esta partezinha aqui do plástico e essas outras aqui, para não correr o risco de costurar e depois essa parte aqui, ó, ficar solta. Então, vai costurando devagar, com calma. Coloca um ponto 4, 4,5, dependendo se for máquina industrial. Se for transporte duplo, pode ser 3,5 ou 3, dependendo do tamanho que você se agrade. Não pode ser um ponto muito junto, porque é plástico e pode picotar, tá? Então, passa uma costura do lado, lembrando aqui, ó, para ter cuidado, para costurá-lo, e uma costura do outro. Se você quiser, você pode colocar, passa a primeira costura, depois uma outra paralela, passa aqui uma costura e depois uma outra paralela, ficando 4 costuras. A alça tá assim costurada, tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu tô utilizando a linha de nylon 60, 100% poliamida, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Regula o ponto tudo direitinho e vai costurando, certo? Como é branco, ó. Ficou assim a nossa alça, ok? Agora, essa partezinha aqui, ela vai ficar por último, mas você pode dobrar e colocar o clips, só não vai costurar ela, tá? Dobra e coloca o clips, vai fazer da mesma forma. Vou colocar aqui no meio, vou dobrar para um lado, dobrar por outro e vou colocar meu clips. Coloquei o clips aqui, eu vou ajeitando para ficar linear, tanto de um lado quanto do outro. Vamos colocar o nosso zíper. Então, o plástico, ele vai estar aqui, ó, todo enroladinho. Então, nessas 2 partes, ó, que é a largura, vou deixar um pouquinho de zíper aqui passando. E nesse outro lado, aqui também. Então, eu vou costurar da seguinte forma. Se você quiser, você pode colocar um viés aqui, para depois colocar o seu zíper, tá? Mas eu vou fazer da seguinte forma. Aqui vai ter o meu zíper, eu vou colocar ele com a cremalheira pra cima. Vou vir aqui com o meu plástico, vejo qual lado que eu quero utilizar e vou colocar assim. O nosso zíper, ele tem uma margem aqui
Como tem esse limite até onde eu posso costurar, eu venho aqui com o meu plástico, vou colocar ele até o meu limite e vou costurar. Aqui eu posso passar uma costura na parte de cima e uma costura na parte de baixo. Você vai costurar aí conforme você tenha hábito, queira. Eu vou costurar aqui e vou mostrar como ficou. Vou deixar um pouquinho do zíper passando aqui, que é para depois colocar o meu cursor. Então, uma parte do meu zíper vai ficar de um lado e a outra parte vai ficar do outro lado. Costurado ficou assim, ó. Tá vendo? O meu zíper, ele ficou aqui atrás do meu plástico, ó. E eu passei duas costuras, uma em cima e uma embaixo, tanto de um lado quanto do outro, tá? O meu zíper foi aplicado na parte menor do meu plástico, ó. Deixei passando de um lado, deixei passando do outro, ok? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vai colocar a alça, ok? E vou medir aqui do meu plástico, tá vendo? Do meu plástico aqui pra dentro, 2,5 cm. E aqui também, do plástico pra dentro, 2,5 cm. Que é pra quando dobrar aqui, ó, ela vai ficar assim. E a alça aqui, ok? Então, vou marcar daqui da borda, onde tá o zíper, ó, a borda, pra dentro, 2,5 cm. E aqui também a mesma coisa. Aqui tá o meu pico, tá vendo? E eu coloquei a fita alguns milímetros pra baixo, tá? Tanto de um lado quanto do outro, eu fiz a marcação e coloquei a minha fita. A fita aplicada, daqui de fora, ó, daqui de fora pra dentro, eu marquei 12 centímetros e fiz a marcação aqui. Aqui eu tô utilizando giz escolar. E nesse outro lado a mesma coisa, da borda aqui de fora pra dentro, fiz a marcação aqui, ó, e marquei, ok? De fora pra dentro, marquei 12. E desse outro lado a mesma coisa. Agora eu vou tirar a fita pra colocar a minha alça aqui. Aqui tá a minha marcação. Vou vir aqui com a minha alça e vou colocar aqui, ó, ao lado da minha marcação, ok? Essa minha fita aqui, ela tem 2 centímetros, tá? A altura dela. Aí, aqui tá marcado. Eu venho aqui, ó, com a minha alça, certificando que ela vai estar certinha. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui tá a minha marcação. Tá a minha marcação. E eu vou colocar aqui, ó, ao lado dela. Então, a minha alça, ela vai ficar assim. Se você quiser ela com esse espaço aqui maior, você pode deixar, ok? Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou vir com essa parte aqui, lembra? Da alça maior, com o plástico maior, dobramos tudo direitinho e ficou assim. Essa parte aqui, ó, do plástico, que é quando a gente dobra e fica direitinho e a alça aqui, essa parte que é aberta, ela vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar liso. E a virada aqui, ó, a dobra do plástico vai ficar para baixo. Então, aqui vai estar o corpo do meu porta-jaleco, né? Aqui tá a minha alça, aqui a parte direita. Eu vou vir aqui com a minha alça, essa parte que é aberta, ó, eu vou colocar para baixo. Então, eu vou vir aqui e vou deixar a parte aqui, ó, rente com a minha dupla face. E os meus clipes continuam aqui embaixo, conforme eu vou passar uma costura aqui em cima. Quando eu for costurar aqui embaixo, eu vou tirando o clipe, tá? Essa daqui, essa parte, só costura nessa hora. Colocamos aqui a nossa alça, ver se tá tudo direitinho, bonitinho. E depois eu venho aqui, ó, com essa... o plástico, né, com essa alça aqui dentro, tem uma largura de 3 centímetros, tá? Eu vou deixar, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó, aqui tem o pique que eu fiz, dá pra ver? Tá vendo aqui o pique? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou deixar centralizado. Venho, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tem o pique, vou deixar centralizado e organizo aqui pra cobrir aqui embaixo, ó. E vai ficar assim, ok? Então, eu vou passar uma costura aqui na parte de cima e uma costura aqui embaixo e outra paralela e outra paralela. Aqui vai ficar 4 costuras. Se você quiser fazer da mesma forma aqui na alça, você faz, ok? Ou você pode passar uma costura aqui em cima, uma costura aqui embaixo. E costurada ficou assim, tá? Ó, da borda pra dentro, 12 centímetros, marcamos aqui com giz.
e colocamos a nossa alça, tanto de um lado quanto do outro. Depois vimos aqui e colocamos a nossa pala, barra, suporte, aqui reforço, como queira chamar, tá? Da alça. Então, colocamos aqui também com plástico, conforme eu mostrei, e passei uma costura aqui na borda, ou uma paralela, outra aqui na borda e uma outra paralela. Então, ficou 4 costuras, tá? Pegou uma em cima, ó, e assim ficou a parte da alça, que só vai uma, ok? Agora, vamos colocar o nosso cursor. Aqui, para colocar o cursor, eu vou colocar pelo meu lado do avesso, ó, lembrando que aqui fizemos a marcação da borda para dentro 2,5 cm, que é para depois dela pronta, ela vai ficar assim, ó. Essa marcação aqui de 2,5 cm a gente vai virar e ela vai ficar assim. Aqui a alça, ok? A alça. E aqui o zíper. Ó, deixa eu abrir aqui. O zíper. Vamos exemplificar aqui. Eu peguei uma folha de ofício, ok? A nossa medida do corpo é de 40 por 60, certo? Aí, nas bordas, como é plástico, aqui eu não coloquei acabamento, então atente, né? Para cortar bem rente, para quando costurar ficar com um bom acabamento, né? Não ficar, tipo como fosse picotado, né? Não ficar um bom corte. Então, corta com um estilete, um cortador circular, ou até mesmo com a tesoura, mas sem ficar assim, né? Abre bem a tesoura, corta. Depois abre bem a tesoura e corta, para não ficar tipo picotado. Então, nas bordas de 40 centímetros, eu venho aqui, coloco o meu zíper, uma parte dele. Aí, ó, o meu zíper, ele vai ter um limite até onde eu posso costurar. Então, eu venho com o meu plástico, coloco na margenzinha e aí eu costuro. Passo uma costura em cima e uma costura embaixo. Se você quiser, você pode colocar viés também, conforme queira. Então, na medida dos 40 centímetros, eu venho e coloco aqui uma parte do meu zíper. Do outro lado, faço a mesma coisa. Venho e coloco a outra parte do meu zíper. Aí, como não tem sentido, não tem direção, é plástico transparente, eu posso escolher qualquer lado para ser a parte da minha frente e a parte das costas. Eu vou vir aqui, tanto de um lado quanto do outro. Aqui, ó, do início do meu plástico para dentro, 2,5 cm. Do início do meu plástico para dentro, 2,5 cm, faço um pique. Aqui também é a mesma coisa. Do início do meu plástico para dentro, 2,5 cm. Coloco a minha fita dupla face transparente para que não venha dar problema depois, de um canto ao outro. Feito isso, eu vou marcar da minha borda para dentro 12 centímetros, da minha borda para dentro 12 centímetros e fiz a marcação com o giz escolar. Feito a marcação, venho com a minha alça, ela simples ou ela encapada ou ela alça chique, a alça que você quiser colocar. E coloco. Aqui vai estar a minha marcação. Eu vou colocar da minha marcação para dentro a alça. Aqui vai estar a minha marcação, então da marcação para dentro a alça, ok? Depois que eu colocar, eu venho com a minha outra alça, ou um reforço, ou uma pala, como você queira chamar, certificando que ela venha retinha até esse outro lado também. Coloquei a minha alça e essa minha outra parte, passo uma costura. Eu passei a costura na borda, e depois eu vim com outra costura, uma outra costura. Não dá pra ver muito não, mas ficou 4 costuras, conforme eu mostrei na outra quando eu costurei. Feito isso, aqui é a minha parte principal. Eu vou fazer o quê? Não tem aqui meu pico, ó, vou virar pra cima da alça, tá vendo? Aqui é meu lado direito, ó, viro pra cima da alça. Aí aqui a minha alça, como ela vai estar com plástico, vai ficar um pouquinho durinho, mas aí você abaixa com aquele cuidado todinho. Ó, pico, baixa. Baixou, aqui ó, o pique vai ficar, tá vendo? Você vem com clips, coloca. Aqui a mesma forma. Vem com clips e coloca. Vai ficar assim. Aí aqui na parte de baixo, ó, você vai vir e virar, pra ficar próximo aqui. Aí você vem com clips, coloca. Com outro clipe se coloca para deixar presinho. E agora você vem com o cursor e coloca. Colocando o cursor vai ficar todo presinho. Você pode colocar um cursor ou pode colocar 2 cursores, tá? Como a minha aqui ela tem 40 centímetros, então eu tô colocando 2 cursores.
passa uma costura na borda. Passou uma costura na borda, corta o excesso do zíper, vem com isqueiro, sela para ficar tudo bonitinho, como é nylon. Vai fazer isso de um lado e vai fazer isso do outro. Passa a costura na borda, corta, tirando o excesso e passa o isqueiro. Feito isso, eu vou estar utilizando plástico para fazer o acabamento, tipo como fosse um viés. Porém, se você não quiser fazer, também não faça. Mas nessa parte aqui do zíper, você dá um retrocesso para não abrir e fechar, não ocasione a questão de vir abrir com o uso. Então, dá um retrocesso, sela tudo direitinho. Ou você pode colocar o plástico, que é no caso que eu vou fazer aqui, para ficar assim, ó. Aqui eu cortei com a medida de 2,2 a largura, mas você pode cortar com 2 ou 2,5, conforme você queira. Então, eu venho aqui, ó, e vou abraçar. Vai estar costurado, né? Coloco aqui e passo uma costura com um pezinho de máquina. Aí esse pezinho de máquina, se for industrial, é meio centímetro, se for doméstica, é 0,75. Mas você pode fazer uma marcação e costurar em cima tudo direitinho. Lembrando de costurar com a linha, com a agulha, né, 14 ou 16, você faz teste aí, para ver se dá certinho. A linha, se for máquina industrial, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, linha de nylon 60, né, que é a 100% poliamida. Se for doméstica, na bobina, sempre linha de poliéster. E já na parte de cima você utiliza a linha de nylon tranquilo, tá? Mas sempre faz teste e com cuidado, né? Porque a doméstica costura várias coisas, mas é delicada, né? Então temos que ter cuidado pela questão da vida útil dela para que possa ser prolongada, né? Então ficou assim. Depois que a gente vem, costura, tanto de um lado quanto do outro, colocando o acabamento, corta, refila e sela para depois desvirarmos, tá? E a questão da etiqueta, você vê aí o melhor lugar, coloca a etiqueta. Então, foi assim, peguei uma folha de ofício para exemplificar, porque enquadra melhor aqui no espaço que eu tô gravando, né? Mas aqui na bolsa, como ela é maior, né? Então, quando eu fico manuseando, fica batendo aqui no celular e fica balançando e tal. Então, aqui, conforme eu falei, virei e coloquei o meu cursor. Eu coloquei o cursor de um lado e agora eu vou colocar o cursor do outro. Se atentando para não ficar barriga, né, no cursor. Você coloca o cursor aí conforme você tenha costume. Antes de colocar o meu cursor pelo avesso, mas caso você tenha insegurança, você pode colocar pelo lado direito, depois utiliza o secador para amolecer, desvira aqui a peça, né, vira ela, coloca pelo lado do avesso, para depois fazer as outras partes. Que no caso aqui, como eu coloquei meus cursores, agora eu vou vir aqui no meu pique, né, que eu marquei, mostrei aqui a vocês, ó, esse meu pique, tá vendo? Aí eu vou vir aqui e vou virar. Virei, clipo. Aqui é a mesma coisa, meu pico, viro, tudo bonitinho, clipo. Aqui na questão da alça, aí você vai ajeitando com cuidado, tá? E agora aqui, ó, só é puxando. Certifique-se aqui também que quando você estiver clipando, ele fique esticadinho, na medida certa, tá? Pra ele não ficar tipo assim, ó. Então, você puxa ele direitinho e vai ajeitando aqui na borda, tudo bonitinho, e passa a costura. E vai fazer conforme eu falei aqui. Clipou, passa a costura, corta, sela e depois vem encaixa. Eu vou passar a costura aqui e mostro como ficou. Aí desse outro lado eu venho aqui com a tesoura, corto o excesso, né, que tá passando. E depois eu venho aqui com o meu isqueiro na parte de baixo, que é azul, selo direitinho. E depois eu venho aqui, ó, pra finalizar. Encaixo, clipado vai ficar assim, agora é só passar a próxima costura. Costurado tanto de um lado quanto do outro. Agora vamos utilizar o secador aqui para amolecer e desvirarmos. Aqui a alça, ela já desvirada, ó, aquela parte que eu falei, tá vendo? E aqui a parte das costas. Aí quando eu viro, é a minha parte da frente e aqui o meu zíper. Aquela margem que a gente deixou de 2,5 centímetros é para ficar essa parte aqui, tá vendo? O tamanho dela final ficou de largura de um lado para o outro, de 37. E a altura dela, né, daqui de baixo, aqui para cima de 30 centímetros. Aqui eu coloquei uma camisa social, mas sendo que é um material mais fino, né? E o material da bata é um material, geralmente, né, Oxford, Panamá, então é um material mais encorpado. Então vai caber direitinho. Se você quiser alterar as medidas, você pode, para ela ficar com uma largura menor, com uma altura maior, não menor, conforme queira.
E aqui, ó, tá a questão, tá vendo? Aquela descidinha de 2,5 cm, que é pra dar essa caída, 2 cursores e a alcinha, ó. A alça encapada com o próprio plástico, porque facilita na hora da limpeza. Como eu acabei de fazer, né, ainda falta da memória, né, ela tá um pouquinho ainda amassada. Quando você finalizar, aí vai apertando para dar memória à sua peça, tanto na parte de cima, nas laterais, embaixo, tudo direitinho, tá? Então, eu espero ter contribuído de alguma forma. Esse daqui é o nosso porta-jaleco Laís, mas você pode fazê-lo, né, porque ficou bem grande. Dá para utilizar para outra finalidade, né, como pastinha, ó. Dá mais do que um palmo de altura, a largura nem se fala, né? Então, um organizador, uma maletinha de mão, uma bolsinha, uma pastinha, porta-jaleco Laís. Então é isso, eu espero ter gostado, contribuído, e você pode alterar as medidas conforme você queira ir fazer para outra finalidade. Deus abençoe e capacite cada vez mais e mais. Não esqueça de deixar seu like e um lindo comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, para quando houver novos vídeos você possa ser notificado e vir aprender um pouquinho, conforme um pouquinho que eu sei, da costura criativa. Com nada uma diquinha aqui e ali, vamos crescendo junto. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!